Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estar juntos novamente no seu programa Fonte de Fé. Lembrando que você pode continuar sendo um canal também de bênção para alcançar ainda mais vidas pelo poder da palavra, sempre copiando os links a toda a programação apresentada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, através da Rede Brasil de Comunicação, e encaminhando para os seus amigos, para os grupos familiares, para que ainda mais vidas sejam alcançadas por esta programação maravilhosa que tem como propósito sempre apresentar a Cristo as vidas para que estas sejam salvas para a glória do nome do Senhor. E nós estamos com esta oportunidade juntos seguirmos meditando na palavra de Deus, sempre com o propósito de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E quero lhe chamar a atenção neste instante para estarmos lendo um texto da palavra de Deus, que de todos nós é bastante conhecido, uma das parábolas contadas pelo Senhor Jesus em um momento específico do seu ministério. E fundamentado nesta parábola, estarmos meditando sobre o seguinte tema: 3 atitudes para a mudança espiritual. Isto mesmo, 3 atitudes para a mudança espiritual. Baseado no livro ou no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, dos versículos 17 ao versículo de número 24, leia conosco esta passagem bíblica. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória ao nome do Senhor para sempre. Como dissemos, esta passagem é uma das mais conhecidas do Novo Testamento, visto que se trata de um relato feito pelo evangelista Lucas, de uma das parábolas contadas pelo Senhor Jesus, que ganhou um destaque pela sua natureza e pelo seu propósito. Quando nós falamos sobre parábola, naturalmente estamos falando de um recurso que foi muito usado, principalmente pelos rabinos, ainda no primeiro século, para transmitir mensagens de forma ainda muito clara. A própria palavra parábola traz a ideia de estar ao lado, de comparação, de colocar uma coisa ao lado da outra. Isso basicamente traz a ideia de que a parábola é uma comparação entre duas coisas que são semelhantes em algum aspecto. E uma vez que o Senhor Jesus sempre se utilizou desta comparação, ele sempre se reportou a realidades cotidianas para trazer luz ao entendimento dos seus ouvintes a respeito de verdades espirituais, a respeito de verdades relacionadas ao reino de Deus. E observe que o Senhor Jesus, neste capítulo de número 15 do Evangelho escrito por Lucas, ele traz uma série de parábolas. Observe que a primeira, ele faz menção à parábola da ovelha perdida. Ele faz menção à parábola da dracma perdida. E também faz menção, podemos dizer, do filho perdido, que é chamado de o filho pródigo. E essas parábolas, ou estas histórias contadas, têm como propósito trazer a conscientização da verdade central que fez com que Cristo viesse à Terra, destacando o amor de Deus para com os pecadores. Se você voltar os seus olhos para Lucas capítulo 15, o versículo 1,
você vai perceber que Jesus estava, nesse momento, já sendo procurado pelos publicanos e pecadores, o que naturalmente se reporta a pessoas que, dentro da realidade religiosa, poderia ser dito que eram pessoas desprezadas, principalmente pelos judeus, que tinham essa ideia de superioridade espiritual. E o Senhor Jesus passou a ser procurado por estes, que eram excluídos da sociedade, podemos assim dizer, principalmente religiosa. E o fato de ser procurado, bem como a atitude de Jesus em recebê-los, conforme está no capítulo 15, o versículo 2, isso resultou na murmuração por parte, principalmente, dos fariseus, dos escribas, pessoas que estavam relacionadas à elite religiosa de dentro do judaísmo, visto que para estes, publicanos e pecadores, eram pessoas indignas, que não deveriam ser dada a atenção devida e, pelo entendimento deles, eram pessoas cujas vidas jamais seriam alcançadas pela graça de Deus. E na medida em que Jesus passa a ter uma fama, passa a ser conhecido também como um rabino, como um professor, como um ensinador acima da média, pela forma de autoridade que ele falava, porque ele ensinava aquilo que vivia, naturalmente isso trouxe o questionamento e a murmuração por parte de alguns que faziam parte da elite religiosa. E exatamente para justificar o porquê dele tratar e de receber da forma como ele recebia estas pessoas que eram marginalizadas, é que ele conta a história denominada de a parábola do filho pródigo, entre as outras que já foram aqui mencionadas. Mas o nosso intuito é destacar a parábola do filho pródigo. Perceba que, partindo da realidade convencional do dia a dia, Jesus se utiliza como um cenário comum a uma realidade familiar. Ele descreve uma situação que ocorre dentro de um ambiente de família, ainda que uma família, pelo que se percebe, pequena quanto à sua estrutura, visto que aqui é citado a pessoa e a figura do pai e dos filhos que pertencem a esta casa, que pertencem a esta família. No entanto, perceba que a atenção dada inicialmente é ao filho mais novo, que apresenta-se tomando uma atitude ou atitudes uma após outra que são atitudes equivocadas, que trazem para si um prejuízo espiritual, o que poderíamos chamar de estágios da queda espiritual. Primeiro, observe que ele demonstra insatisfação, porque quando lemos o capítulo 15, o versículo 12, quando ele assim se expressa ao pai, dizendo, dá-me a parte dos bens que me pertence, este filho, naturalmente, que vivia na casa de seu pai, que tinha tudo o que precisava, além de comunhão com o pai, além de conforto, nada lhe faltava, tanto no aspecto emocional, físico, todos os seus anseios, naturalmente, eles eram atendidos, mas, mesmo assim, tendo tudo o que precisava, tudo o que era necessário, ele demonstra insatisfação ao pedir antecipadamente para que recebesse a herança que, naturalmente, como todos sabemos, só poderia ou deveria ser possível depois que o pai morresse. Mas ele solicita ao pai antecipadamente, demonstrando insatisfação quanto à providência paterna, quanto ao cuidado que o pai tinha para com ele. Observe que o primeiro passo da queda daquele filho foi a sua insatisfação, não estar satisfeito com o que tinha dentro de sua própria casa. E quando nós falamos de insatisfação, estamos falando da sensação de descontentamento, de aborrecimento, o que causa um sentimento de vazio, de tédio, de desprazer. Quando ele toma a decisão de receber antecipadamente aquilo que ele deveria receber ao final da vida de seu pai, ele está demonstrando essa insatisfação. A propósito, foi este mesmo sentimento que provocou no anjo chamado Lúcifer, pelo menos assim denominado, de que tomou a atitude errada de se rebelar contra Deus, o que passou a ser chamado de Satanás, de ser chamado de diabo, conforme está
em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. O que levou ao primeiro casal, Adão e Eva também, dar as costas para Deus. Insatisfação, não acharam suficiente aquilo que Deus havia provido. Tentaram ter aquilo que Deus disse que não era para ter. Veja que o primeiro passo para o declínio espiritual daquele filho foi a insatisfação. Segundo, para ganharmos tempo, rebelião. Observe que ele diz no versículo de número 13, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Veja que além da insatisfação, ele mostra uma atitude de rebelião. Não bastasse estar insatisfeito, ele decide ir para longe da casa de seu pai. Ele demonstra indisposição a estar debaixo da tutela, da obediência, da submissão ao seu pai. Ele não quer continuar subordinado às ordens, às leis, aos costumes, àquilo que havia estabelecido o pai para o bom andamento daquela casa. Ele quer ir para longe. Ele dirige-se para uma terra distante. Isto simboliza a quebra de comunhão. É alguém que quer viver da sua própria maneira, que não quer estar subordinado à vontade de Deus. Isto é um símbolo da atitude que alguém toma para viver distante da presença do Senhor. Ele não quer viver debaixo de autoridade, ele quer viver a sua própria maneira, estabelecendo suas próprias leis, suas próprias ordens. Terceiro, além de insatisfação e rebelião, observe uma atitude de dissolução na vida daquele homem, na vida daquele filho, visto que o texto diz em Lucas 15, 13, na parte B do versículo, que estando longe, ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Ora, o passo subsequente ao distanciamento do pai foi a atitude desenfreada de satisfazer os desejos da carne. A sensação de independência deu àquele filho a atitude, comportamento de desperdiçar tudo o que havia recebido. Veja, todo o investimento reservado pelo pai para aquele filho foi perdido. Ele viveu dissolutamente. É usado com um propósito diferente para o qual havia sido colocado como prioridade para o pai. Observe que é um desperdício. Viver distante de Deus pode ser muito bem resumido com esta palavra, desperdício. Exatamente. É desperdício de tempo, é desperdício de vida, é desperdício dos bens materiais, é desperdício da intelectualidade, de tudo aquilo que deveria estar a serviço de Deus, de estar a serviço do Pai Celestial, quando alguém toma a atitude de viver distante da presença do Senhor. É perda de tempo. Ainda que alguém aparentemente viva, e hoje, com o advento das redes sociais, é muito comum alguém tirar uma selfie, alguém fazer um vídeo, colocar uma postagem, seja no feed ou no stories, mostrando, dando a ideia de que está tudo muito bem. Mas à luz do texto sagrado e à luz da experiência prática, a vida distante da presença de Deus, distante da casa do Pai, distante da presença do Senhor, é desperdício. Ainda que aparentemente o sorriso no rosto, mas a realidade, as ocultas, nas noites escuras, naqueles momentos reflexivos em que está somente a pessoa e a circunstância, então se percebe que é um desperdício. Me permita abrir um parêntese nesse momento, talvez eu esteja, enquanto falo a palavra, a mensagem está alcançando alguém que está distante da presença do Senhor, que está distante da vontade de Deus. Você está desperdiçando o seu tempo, mas como servo de Deus posso lhe dizer, à luz das Escrituras, ainda há jeito. Você pode tomar atitudes para mudar esta circunstância. Isto mesmo, veja que eu estou dizendo que a responsabilidade é sua em tomar atitudes para que esta circunstância seja mudada. É o que a Bíblia nos ensina. Vejamos o que o texto segue nos falando a esse respeito. Observe que, além de dissolução, me permita avançar nesta reflexão, este filho pródigo passa a viver privação. O texto é claro em dizer de que ele começou a padecer necessidade. Veja, ele passou a vivenciar uma realidade que ele nunca tinha convivido antes, visto que dentro de sua casa ele tinha tudo o que precisava, não lhe faltava nada, e ele vai dizer isso posteriormente. Mas passou, diz o texto, capítulo 15, versículo 14,
a padecer necessidades. Quando os recursos são desperdiçados, este filho pródigo experimenta algo que nunca antes tinha experimentado. Ele conhece a privação. Enquanto estava na casa do pai, vivia a providência, o cuidado. Mas agora seus amigos lhe abandonaram e está faltando os recursos mais básicos e necessários para a sua subsistência. Isto aponta para um momento de privação. É a consequência de viver distante de Deus. Mas, observe, ainda no capítulo 15, versículo 15 e 16, você consegue enxergar este homem dando mais um passo, declinando, pode-se dizer, ao mais fundo do poço, quando ele passa a viver uma vida degradante, uma degradação, porque o texto diz que ele foi apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas, diz uma outra versão, com a comida que os porcos comiam. Veja que ele chegou ao mais fundo do poço. Ora, entendendo que Jesus está contando uma parábola dentro de um contexto judaico, imaginemos um homem que era judeu ter que submeter-se a trabalhar para subsistir, para sobreviver, cuidando de porcos, animais impuros, considerados cerimonialmente impuros. E este homem passa não só a se dispor a cuidar deles, mas o texto diz que até a intenção, o desejo de encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Que degradação! O pecado leva o homem ao mais baixo nível da realidade espiritual. Alguém que antes nunca imaginava passar, vivenciar, talvez até censurava uma atitude, um comportamento, passa a fazer porque o pecado entorpece, o pecado tira o entendimento. E este homem está no fundo do poço. O que havia começado com prazer, agora incorre numa humilhação. No início era tudo aparentemente bem, estava feliz, distante do pai, vivendo as suas próprias leis, vivendo de forma dissoluta, de acordo com as suas vontades, com os desejos carnais, mas agora o seu coração está vazio, a sua alma está vazia. Geralmente é assim, às vezes começa com uma dose, começa com um trago, começa com uso simples, num momento de festa, mas o fim é trágico, é destruidor. E a pessoa chega no mais fundo do poço. Mas me permita dizer, o objetivo desta reflexão não é apenas apontar o declínio espiritual, mas mostrar, à luz das Escrituras, de que este homem despertou a tempo para tomar atitudes contrárias às atitudes negativas, que trouxe a mudança para a sua vida, o que nós estamos chamando nesta reflexão de mudança espiritual. E na medida em que alguém que, semelhantemente a este filho pródigo, toma atitudes negativas de estar vivenciando distante do pai, mas ao tomar também atitudes positivas mencionadas neste texto, isso produz mudança, isso produz restauração, isso produz um divisor de águas, uma situação nova na vida moral e espiritual de quem quer que seja. Primeiro, rapidamente, observe Lucas 15, 17. Primeiro, observe que aquele homem toma a atitude de refletir. Reflexão é a primeira atitude, porque o texto diz que ele caindo em si. E eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, caindo em si. Isso mesmo, porque se ele está agora caindo em si, isso aponta para estar refletindo, isso nos indica que até então ele estava fora de si. É o que eu acabei de mencionar. O pecado entorpece. Ele tira o pudor, ele tira o bom senso, ele tira a sensibilidade, a sensatez das pessoas. E quando este homem encontra-se na situação encurralado pela realidade, ele passa a refletir, caindo em si. Veja que a atitude que traz mudança é quando a pessoa reflete, é quando a pessoa começa a fazer comparações. E qual é a comparação que ele faz? A estas horas, os trabalhadores, veja, ele não está nem falando dos filhos, da família, ele está dizendo, até os trabalhadores na casa de meu pai, a esta hora, tem fartura de pão. E eu aqui estou perecendo de fome. Ele começa a sentir saudade do que ele tinha
com o pai e na casa do pai. É uma atitude de reflexão, fazendo menção da realidade vivenciada antes pertinho do pai. É uma atitude louvável refletir. Mas observe que ele não fica apenas refletindo, ele toma atitudes sucessivas que são fundamentais, que são importantes para que houvesse uma mudança e a história deste jovem fosse positiva quanto ao seu desfecho. Veja conosco. Observe que o texto segue dizendo que, além de reflexão, ele toma uma decisão. Porque o texto diz assim, capítulo 15, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Veja que ele não fica só refletindo, porque há pessoas que refletem, ficam analisando. É comum, principalmente, eu já tive essa experiência no evangelismo pessoal, testificando ou dando testemunho do evangelho, da palavra de Deus, e alguém dizer assim: realmente, irmão, o senhor está certo, a minha condição não é a correta, não é aquela que Deus quer para a minha vida, mas fica somente nisto. Não toma uma atitude de decidir, de mudar, fica somente refletindo: eu era, eu tinha, eu possuía, sentindo saudades, mas não se posiciona. Mas este jovem toma uma atitude importante, quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ao admitir a sua condição e tomar a atitude de não continuar daquele mesmo jeito, ele passa a desfrutar de atitudes positivas em relação ao pai. E observe que ele traz uma reflexão, ele toma uma decisão e ele coloca essa decisão em ação. Porque o texto bíblico diz em Lucas 15, 20, e levantando-se, foi para seu pai. Veja, ele reflete, ele decide e ele age. 3 importantes atitudes para que a sua situação fosse mudada. E ele faz até um ensaio, né? Porque ele começa a conjecturar, a se programar o que ele vai dizer quando chegar diante do pai. E, conforme o texto diz, ele diz que vai chegar diante do pai e dizer: pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ensaia como se fosse uma parte, não é? Como se fosse um jogral, uma declamação. E quando ele toma a decisão de agir de forma correta, voltando para o pai, eu acho isso aqui impressionante. Porque a sua restauração passa a ser evidente em razão da compaixão que o pai tem, que é a motivação da sua mudança espiritual. Capítulo 15, versículo 20, em resposta à ação do filho em retornar, observe que a compaixão do pai é aflorada. A Bíblia diz que de longe o pai o viu. Veja que o olhar binocular do pai enxergou o filho de longe. Significa dizer que o pai nunca perde de vista o filho que está distante, não é? Ainda que a distância aos olhos humanos seja muita, seja realmente um desafio, mas aos olhos de Deus, Deus não perde de vista. E eu tenho certeza que para você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, que está sendo alcançado por esta programação, Deus lhe prendeu aí nesse momento, você está ouvindo, eu quero lhe dizer, sem medo de errar, Deus está vendo você de longe. E Ele conhece o sentimento que está no seu coração e o desejo que você tem de estar no centro da vontade do Senhor. E Ele, movido de compaixão, veja, isso aqui é excepcional, porque não é porque a gente merece, não é porque somos merecedores, é compaixão, é graça, é favor divino. E Ele nem deixou o filho colocar em prática o jogral que tinha ensaiado. O filho nem conseguiu dizer, mas o texto bíblico diz que o pai o abraçou, o beijou, mandou trocar as vestes, colocar sandálias em seus pés e o anel, reatando a aliança, restaurando a condição de filho. 3 atitudes que resultaram na mudança espiritual, na restauração daquela vida e do ambiente familiar. Deus é poderoso para fazer isso, como disse Paulo, muito mais abundantemente. Você crê nisso? Vamos orar neste momento. E se você precisa tomar estas atitudes, tome agora. E a decisão e a ação é que você possa, nesta oração, dizer: Senhor, eu quero retornar para a Tua presença, porque quero Te servir com alegria. Faça isto e oremos nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder, nós Te louvamos por Tua graça, pela Tua palavra maravilhosa, por meio desta reflexão, ó Deus, ainda que singela,
mas que nos faz refletir sobre a tua bondade, a tua misericórdia, o teu perdão e a capacidade que tens de restaurar, de mudar espiritualmente a vida de quem quer que seja. Que tu possas, nesse momento, Senhor, estar alcançando esta vida que tem tomado a sua decisão, que tenha agido positivamente, está dobrada em tua presença, Senhor, sendo restaurada para a honra e glória do teu santo nome. Que possa sentir a alegria da salvação, que possa estar servindo e colocando à disposição os seus dons, os seus talentos, para que o teu nome seja glorificado, que haja restauração da comunhão. E a nós, ó Deus, que possamos preservar e nunca tomarmos essas atitudes precipitadas que nos levam para distante de Ti. Nos sustenta nas Tuas mãos, é o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que prazer poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Permaneça conosco na programação da Rede Brasil e até o próximo programa Fonte de Fé, se Deus assim permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e sobre toda a sua casa, desde agora e para sempre. Amém.